Meus queridos, eu vou ler aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de João, no capítulo 14, e no verso de 4 a 6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meus queridos, esse texto mostrou a evidência de como se pode chegar a Deus. É o caminho. Há sempre provérbio que diz: sem o caminho não se vai, sem a verdade não se sabe, e sem a vida não se vive. Então podemos dizer: Jesus, caminho, verdade e vida. Jesus, caminho para o céu. Jesus, caminho para Deus. E quando o Senhor Jesus proferiu estas palavras, ele já estava exortando, não somente indicando o caminho para o céu, mas exortando aquelas pessoas do seu tempo e na história que tem procurado outros caminhos, outra verdade e outra vida, que não sejam ele, Jesus. E ainda hoje, muitas pessoas acham que ir para o céu são boas obras, é um bom comportamento, é um bom testemunho, é se reencarnar. Então é como se estivesse garantindo seu futuro no céu. Mas estão equivocadas, porque o caminho para o céu é Jesus. A verdade absoluta é Jesus. E a vida abundante é Jesus. Jesus, somente Jesus. Jesus é o caminho sem desvio. É o caminho certo. Quando eu cheguei na primeira igreja batista em Jaboatão, a igreja abriu um programa na FM evangélica com o tema O Caminho da Vida. E o texto básico para este tema é Isaías, no capítulo 30, 21. Isaías 30, 21, que diz assim: Eis o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Jesus já estava demonstrando aí o caminho real, verdadeiro, sem atalho, sem extremos. Jesus está no centro. Ele é o caminho para ligar os extremos.
E, meus queridos, a gente vê que é um caminho perfeito, como diz 2 Samuel no capítulo 22, 2 Samuel, e no verso 31, quando diz: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Caso tenha equivocado, se é 22 mesmo, mas é o verso 31. Que o caminho de Deus é perfeito, é puro, é real, é certo, é verdadeiro. E esse caminho é Jesus. Jesus que não muda. Segundo Hebreus capítulo 13, verso 8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo. É o Jesus eterno. Ele é a verdade que não muda também. Não somente o caminho, mas ele é a verdade, que é eterna. A verdade insofismável, irrefutável, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8. Nada podemos contra a verdade. Nada podemos contra a verdade. Tão somente a verdade. Jesus não é uma verdade simplesmente filosófica, utópica, imaginária, o que se imagina da verdade, mas ele é a verdade absoluta, é a verdade verdadeira. Nele não há nenhuma sombra de variação. As coisas mudam, mas Jesus não. Ele permanece. Ele mesmo disse: quem me convence de pecados? Quem me convence de pecado? E além disso, quando os fariseus mandaram prender Jesus, e o soldado foi prender Jesus, e não o prendeu, veio sem Jesus. E os fariseus perguntaram: cadê Jesus? Por que não o trouxe? E o soldado respondeu: jamais alguém falou como Jesus. Ele falava a verdade absoluta, convincente. A verdade que ele falou no tempo do seu ministério é a mesma de hoje. Esta verdade tem alcançado os corações como alcançou antes, há mais de 2000 anos atrás. É a mesma verdade que bate forte ao coração. É a verdade que liberta, que transforma. É a verdade de Cristo. Eu sou a verdade, disse o Senhor Jesus. A verdade que liberta. Ele mesmo disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus nunca mentiu. O que ele disse, cumpriu-se. Tudo o que ele disse, as promessas que ele as prometeu, todas elas se cumpriram. Falta apenas uma. É a sua volta.
é o seu retorno. Mas ele voltará, porque ele nunca mentiu, ele é a verdade absoluta. Segundo diz lá em João 14, né? Quando fala que eu irei para o Pai, quando eu for, eu voltarei. Para onde eu voltarei para vos levar para mim mesmo, para onde eu estiver, lá estejais vós também. Então, só esta promessa que ainda não se cumpriu. Mas ele voltará, porque ele é a verdade. Foi João 14, de 1 a 3, que ele fez essa referência. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, queridos, Jesus é a verdade, mas também Jesus é a vida. Foi ele mesmo quem o disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida abundante, vida em dois aspectos: escatológico, aqui onde vivemos, quando vivemos, e pragmático no céu. Para onde iremos? João Banha, autor do livro O Peregrino, ele criou um personagem chamado de cristão, que dizia que atravessou dificuldades neste mundo, enfrentou a mentira, a idolatria, a imoralidade, todo tipo de pecado, mas entrou no céu. E na hora que ia entrando, entrou cantando: vida eterna, vida eterna, vida eterna é Jesus. Então, Jesus é a vida, e vida abundante, vida eterna. Ele mesmo disse em João 10, 10, que dá vida e vida em abundância. Em 1 João capítulo 5, verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho não tem a vida. 1 João 5, 12. E ainda, vida eterna. Quando fala em vida, se refere à vida eterna, conforme João 3,16, que você já sabe, pode recitar aí comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Em João 5, 24. Espero que você esteja acompanhando a palavra, porque o que fica, meus irmãos, é a palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, eu concluo aqui repetindo: sem o caminho não se vai. Jesus Cristo é o caminho. Sem a vida não se vive. Jesus Cristo é a vida absoluta e eterna. Sem a verdade não se sabe, não se compreende, não se descobre. Jesus Cristo é a verdade. E que Deus abençoe a todos com a sua graça, com o seu poder. Amém. Agora nós teremos um dueto por Ebenezer e Carol. Vamos ouvi-los. Agora, queridos, nós estamos chegando ao final do culto e vamos iniciar na unção do Espírito Santo com esta alegria, que não fique somente aqui e ali, mas que fique em nossos corações, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diga aí, a alegria do Senhor é a nossa força. Nosso Deus, bendito Pai, nós te agradecemos o culto, as participações, nós te agradecemos, Senhor, as vitórias que temos tido com a tua permissão e diante do teu poder. Continues conosco. Sê, meu Pai, com todos os que estão assistindo esse culto e com todos os seus familiares, que tenham um final de semana sobre a tua paz, alegria do Espírito Santo e contando com o teu cuidado. Ajuda os enfermos, os internados, os que estão encarcerados, os que estão desempregados, meu Deus. Providencie, ó Deus, para que eles sejam agraciados com a tua bênção. Pai eterno, despedes na tua paz, em nome de Jesus. E que a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, o poder, as divinas, doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, conosco permaneçam, desde agora e para sempre. Amém. E agora, aquele abraço, aquele abração. Fiquem na paz.